Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e vamos dar sequência à nossa série de reflexões sobre o futuro do comportamento não verbal, da análise do comportamento não verbal, mais especificamente abordando a crise que vem se estabelecendo no meio do estudo da comunicação não verbal, da interpretação das emoções pelas expressões faciais, desse campo em que temos muitas pessoas aí interessadas, envolvidas. No outro vídeo nós refletimos sobre a necessidade da evolução do modelo de ciência para dar conta do estudo do comportamento humano. Então, basicamente, nós chegamos a essa conclusão e você pode ver mais detalhes no vídeo cujo link está aí na descrição. Hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto que eu venho observando ao longo da minha carreira acadêmica e que eu acho que nesse caso do comportamento não verbal, ele foi muito importante para que essa crise se estabelecesse. E isso vai ajudar, eu acho, esse nosso tema de hoje vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco por que tantas rusgas, por que tanta oposição, por que tanto problema. E eu quero falar sobre o ambiente acadêmico e as características pessoais e como isso pode interferir, como é que isso pode, quais os problemas que isso trouxe para dentro da comunicação não verbal. O que acontece? A minha experiência no meio acadêmico, ela é muito parecida com outras pessoas com quem eu já compartilhei, uma quantidade grande de pessoas. É muito comum a gente encontrar no ambiente acadêmico o personalismo, o narcisismo, o egoísmo e, em certos casos, a ganância. Eu acho que isso ocorreu, esse último elemento ocorreu. Por quê? É muito raro um pesquisador, principalmente brasileiro, ficar rico com pesquisa científica. A pesquisa científica não enriquece ninguém. A verdade nua e crua é essa. Quem enriquece com pesquisa científica é quando enriquece porque a sua pesquisa teve uma aplicabilidade, a partir daí se construiu algum produto e a pessoa então tirou proveito desse produto do trabalho intelectual dela. Normalmente é assim, a pesquisa em si, ela não enriquece ninguém, o que enriquece são os produtos que são decorrentes daquela pesquisa. E nos últimos 20 anos, a comunicação não verbal, ela proporcionou para algumas pessoas essa possibilidade. Por quê? Com o aumento, digamos assim, da atividade terrorista no mundo, os governos de uma forma geral, procuraram medidas para mitigar esse problema dos ataques terroristas. E naquela época, acabou se coincidindo muito bem, naquela época, nós estamos falando no início dos anos 2000, naquela época havia uma série de pesquisas que faziam referências à possibilidade de você interpretar o comportamento não verbal e projetar uma intenção. Eu acho que essa é que é a questão muito... Não era a interpretação do comportamento não verbal pela interpretação, mas tentando se criar um padrão de interpretação de comportamentos futuros, ou seja, uma certa previsibilidade do comportamento. Eu falo isso muito nos meus cursos, eu já chego dizendo que um dos interesses dos alunos é sempre esse, a pessoa ela quer estudar o comportamento não verbal para poder prever o comportamento dos outros, para ganhar essa capacidade, como se fosse uma bola de cristal. E, obviamente, isso não é possível. E eu tento, quem já foi meu aluno e está assistindo esse vídeo, deve lembrar dos meus alertas sobre isso, que analisar o comportamento não verbal não é como se tivesse uma bola de cristal que a pessoa vê o futuro. Não é isso. É como se a pessoa pudesse criar alguns cenários dentro dela, que ela vai ter que apoiar esses cenários com base em outras coisas. Então eu sempre me falei, é como se você tivesse uma pequena máquina do tempo que te dá uma vantagem, porque você consegue diminuir a quantidade de hipóteses que você vai trabalhar. É
É nesse sentido que a análise do comportamento, que pelo menos eu entendo assim, né, e sempre ensinei assim, dessa forma, é nesse sentido que a análise do comportamento não verbal é vantajosa, porque ela já indica algumas direções e você vai ter que fazer uma análise ainda complexa, ainda baseada em outros indicadores, mas que vai te levar para uma direção. Você vai economizar meios, você vai economizar tempo. Então essa é a grande vantagem. Mas os governos não viram dessa forma, né? E a partir daí, naquele momento, tinha alguns pesquisadores que estavam com as suas pesquisas num ponto tal de que eles apresentaram de forma a conseguir, digamos assim, operacionalizar, automatizar e empregar isso. Só que é muito importante, como eu falei no vídeo de ontem, né, no vídeo anterior, que a pessoa precisa ter uma reflexão, ela precisa ver que o nosso método ele é fragmentado, que as nossas conclusões não são, assim, elas não resolvem tudo, que o comportamento humano é complexo, que ele obedece a diversos princípios que trazem uma complexidade muito grande para as nossas análises. Então, achar que uma meia dúzia de indicadores vai resolver o problema e vai dar uma possibilidade, previsibilidade do comportamento futuro, com uma porcentagem elevada de acerto, é meio irreal isso aí. E eu sempre falei isso para os meus alunos, que isso ajudava no sentido que essa análise sempre vai ajudar, no sentido da pessoa eliminar hipóteses, economizar meios, ganhar uma certa vantagem em termos de tempo, para pensar o que fazer, como reagir. Isso sim, isso é inquestionável. São vantagens que estão aí na literatura científica há muito tempo. E justamente eu acho que a questão da ganância é que foi o estopim dessa crise. Por quê? Veja bem, vamos analisar aquele cenário. Você tem uma necessidade de análise do comportamento de milhares de pessoas. Então você precisa automatizar isso, você precisa criar um método, você precisa criar uma fórmula. E as pessoas adoram fórmulas. Isso é outra coisa que os alunos chegam nas minhas aulas pensando que vai encontrar uma fórmula, método Sérgio Sena. Não existe isso. Não tem método Sérgio Sena. O que eu ensino são princípios do comportamento humano. Como você analisa isso em conjunto com outras observações que você faz, com a história que você já tem com aquela pessoa, com possíveis outros elementos, e você tira uma conclusão. É assim. Essa conclusão é sempre provisória a partir do momento que você vai acrescentando e você vai experimentando e vai tendo novas vivências com aquela pessoa. É assim que a gente analisa. É dessa forma que é. Então, quem diz que tem um método fulano, método isso, método aquilo, isso é o primeiro, mas vende bem. Aí que nós entramos na questão que eu acho. Que esses cientistas, essas pessoas, eles viram a possibilidade de enriquecer. E aí começaram a comercializar, a criar produtos sobre isso. Eu mesmo tenho, eu devo ter feito, só para vocês terem uma noção, eu nem coloco isso lá no meu currículo, nem nada, mas eu devo ter feito aquela primeira versão dos cursos do professor Ekman, que ainda era em CD, só para você ter uma noção, não era nem pela internet. Eu nem coloco isso aí. Por quê? Porque basicamente aquele treinamento é um treinamento de reconhecimento. E obviamente o reconhecimento é a primeira fase de qualquer treinamento comportamental. Você reconhece, certo? Depois você tem que selecionar e depois você tem que interpretar. É justamente essa etapa interpretativa que é a mais complexa, que é a mais complicada. E ninguém vende isso. Por quê? Porque ela só faz sentido quando você está diante de uma pessoa. As variáveis são tão numerosas que não tem sentido você ensinar, você não seria capaz de esgotar toda a variabilidade do comportamento num encontro. Vocês entendem? É por isso que quem diz que tem um método sempre vai estar enganando alguém. Porque não existe um método capaz de dar conta de toda essa variabilidade do comportamento. Você tem que ensinar princípios para as pessoas.
E ela sabendo utilizar aqueles princípios, ela sabendo observar determinados indicadores, ela tira então uma conclusão. Eu venho falando isso desde que eu comecei a gravar vídeo. Pode pegar os vídeos mais antigos que eu tenho aí, sei lá, 10 anos atrás, vocês vão ver eu falando exatamente essa mesma coisa, porque é assim que eu acredito que tem que ser. Por isso, quando eu vejo, ao longo desse tempo todo, as pessoas aparecendo e desaparecendo, já teve método para tudo, já teve um monte de gente que apareceu e desapareceu. Por quê? Porque depois que as pessoas começam a usar os métodos e veem que aquilo não funciona, aquilo ali cai meio que em descrédito. O fax, por exemplo, eu tenho várias postagens sobre isso. O Facial Action Coding System, foi criado para descrever o movimento facial. Ele não foi criado como um instrumento de interpretação. Ele faz parte daquele primeiro nível. Se você quiser ter uma linguagem científica e uma linguagem numérica, alfanumérica, para facilitar a comunicação sobre os movimentos, ele é uma boa ferramenta. Mas você aprender aquilo não significa que você está aprendendo a interpretar o comportamento humano. Então, para mim, são justamente, esse é o primeiro tópico, tá? É a questão do narcisismo, do egoísmo e principalmente da ganância na venda dos produtos em relação à comunicação não verbal. E isso tem uma relação com o nosso último tema, que eu vou falar em outro vídeo, que é a possível violação de direitos humanos. Por quê? Foi justamente na tentativa de automatizar esse processo, porque você tem um método, você pode automatizar, de aplicar sensores, que se criou a maior prova de que isso não funciona dessa forma. E que está sendo usado hoje justamente para desacreditar os pesquisadores e tudo. Por quê? Porque aquilo se vendeu muita gente enriqueceu com aquilo ali. Os produtos foram criados, os governos gastaram dinheiro, colocaram sistemas em aeroportos, fizeram em vários lugares do mundo. Então, durante um tempo, as pessoas usufruíram dessa onda, só que agora a maré mudou. Por quê? Porque agora já teve tempo de ver que aquilo não serviu exatamente do jeito que as pessoas diziam, mas era óbvio. Por quê? Eu acabei de explicar para vocês no vídeo anterior, o princípio da equifinalidade e da multifinalidade. Uma pessoa pode estar nervosa por várias razões. Tá? Esse é o princípio da equifinalidade. Você só vê o nervosismo da pessoa, você não sabe por quê. Se ela está mentindo, se ela está pensando na mãe dela que está doente, se ela simplesmente foi abordada por um agente e ficou nervosa. Entendeu? Então, o princípio da equifinalidade traz uma complexidade muito grande para a análise do comportamento. Vai depender muito daquela pessoa que está entrevistando, que está fazendo aquela interação, de ser equilibrada e tentar ir mais adiante e tentar discriminar a razão pela qual a pessoa se apresenta nervosa. Esse é um exemplo da complexidade. Uma máquina não é capaz de fazer isso. Quando as inteligências artificiais, eu acho que o grande medo de muitos pesquisadores atuais é que essa automatização, essa tentativa de automatização da análise do comportamento caminhasse na direção da automatização via inteligência artificial. Aí realmente eu também já tenho algumas reflexões escritas sobre isso aí, inclusive a apresentação em congresso sobre o risco que é os riscos do uso da inteligência artificial para a análise do comportamento humano, dessa forma no estágio de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. O outro aspecto que tem relação com esse tema é como as pessoas se apropriam. Então, eu estava falando do meio acadêmico. Então, tem o narcisismo, o bam, aquela coisa toda. A pessoa não aceita questionamento nenhum. Pense bem, você é um pesquisador, trabalhou 30 anos numa área só, criando uma teoria, escreveu centenas de papers sobre aquilo. Imagina que se você vai abrir mão dessa vida. Vocês entendem? Não tem como você resetar, não tem um botão de reset no trabalho acadêmico. O trabalho é acumulativo. Então, se aquela pessoa fez uma escolha, por exemplo, por defender a universalidade das expressões faciais relacionadas a determinadas emoções,
ela não vai largar esse osso. É muito difícil. É emocionalmente impossível fazer isso. Você dedicou tanto tempo. Por que agora você vai dizer que você estava errado? Vocês entendem a dificuldade que é? A pessoa vai tomando decisões e vai escrevendo. Ela teria que ser muito desprendida para dizer, olha, eu estava errado. Alguns cientistas fizeram isso. Né? Ele reconhece, num determinado momento do avanço do estudo dele, que aquilo que passou não era bem assim. Eu conheço uma pessoa, né, um cientista famoso, na área de ciência, de psicologia, né, na área de ciências sociais, mais especificamente psicologia, que ele fala isso, olha, eu quando leio o primeiro fulano, não vou falar o nome aqui, mas o primeiro fulano parece uma pessoa doida. Mas ele tem essa forma de fazer. A maioria não é assim. A pessoa vai morrer defendendo que é aquilo. E eu até entendo, porque você vai dizer que tudo que você construiu, que aquele dinheiro que você ganhou, aquela forma que você enriqueceu, aquilo ali foi irregular. Agora, por outro lado, o conhecimento científico ele é construído acumulativamente. E dessa acumulação, você tem coisas que são descartadas, são coisas que são renovadas, são coisas que são acrescentadas. É assim, funciona desse jeito. Então é normal que uma parte daquilo que a gente produziu seja revista. É natural isso. Mas, nesse campo, foi isso. E, para encerrar o nosso raciocínio, algumas pessoas que não são da ciência se apropriam desse conhecimento e tentam transformar isso num produto. Tá? Então, as indústrias fazem isso, pessoas fazem isso. Por quê? Porque é muito rentável. Vou falar de uma coisa assim que eu conheço mais ou menos, que é a questão da programação neurolinguística. Elas chegaram a fazer um levantamento em que o negócio chegou a cerca de 40 bilhões de dólares em venda de livros, em venda de métodos, em venda de cursos, etc. Então, essa é uma outra questão relevante. É justamente quando outras pessoas que não são do meio científico, elas tentam de alguma maneira se apropriar daquilo ali, usando o argumento de autoridade que está baseado em conhecimento científico e tal, e tentam vender um método, fazer o seu próprio método e vender aquele método. E isso aí, digamos assim, causa comoção a alguns. Como é que eu vejo isso? Se você considerar que o consumidor não é uma pessoa incompetente, tá? Então é sempre assim que eu me coloco. Eu considero que o consumidor de algum tipo de produto ele não é totalmente incompetente. Ele pode ser imperito para avaliar algumas coisas, mas incompetente ele não é. Por exemplo, se ele está buscando entretenimento, aquelas análises comportamentais, se a pessoa está mentindo ou não está, ou isso, aquilo, é ótimo. O cara vai rir, o cara vai se divertir com aquilo. Agora, quem faz esse tipo de análise tinha que se preocupar se ele está expondo aquela pessoa, tem questões éticas envolvidas nisso. Se a pessoa vai dizer se está mentindo ou não vai, ou se vai analisar o comportamento, por exemplo. Um psicólogo é proibido de fazer isso, pelo Código de Ética da Psicologia. O psicólogo, você não vai ver um vídeo meu fazendo análise de quem quer que seja. Por quê? Porque isso não é correto. Simplesmente por causa disso. Ainda que o meu código, o Código de Ética da Psicologia, me permitisse, eu não faria. Porque você não vai expor as pessoas em público. Eu também tenho muitos vídeos, você vai pegar vídeos mais antigos mesmo, você vai ver eu falando sobre isso. Mas as pessoas buscam entretenimento e tem alguém que oferece isso. Ponto. Então, quem se sentir atingido vai entrar na justiça, vai procurar os seus direitos. Simples assim. O fato é que aquele consumidor, ele está em busca disso. E aí ele consome esse tipo de produto. Então o consumidor também tem uma participação nisso aí. Por exemplo, as pessoas querem prever o comportamento do outro. Então ela busca um curso que tem um formato mais fechado, um formato de fórmula, de bolo, de receita. Muitos alunos chegaram para mim,
depois de passarem por outros, né, que às vezes nem estão mais no mercado, teve muita gente que sai do mercado, porque depois que começa a dar errado, né, a pessoa sai do mercado, e eles chegam contando as histórias, eu digo, olha, infelizmente não funciona assim, porque eu vou te ensinar que são princípios, e a partir dos princípios você vai tirar conclusões e vai ser responsável pelas conclusões que você tira. Ainda tem isso, a responsabilidade pelas conclusões. Não é o método que é responsável, é a pessoa que interpreta que é responsável pelas conclusões que chega, obviamente, pelo comportamento que vai tomar. Então, tem essas questões de como o conhecimento é apropriado. Os mitos da linguagem corporal, que 93% da comunicação não verbal, isso é um absurdo. Eu venho falando sobre isso, é o mito mais propagado na internet. Que se consegue identificar a mentira pelo movimento dos olhos. Isso é um absurdo. Se fosse assim, nós teríamos uma máquina, um método capaz. Você olha a pessoa, você já sabe que ela está mentindo. E os estudos que nós temos sobre isso, inclusive do Departamento de Defesa americano, mostram que não é assim. É óbvio, por que o Departamento de Defesa mandou fazer um estudo desse? Porque seria ótimo, né, se o movimento dos olhos pudesse identificar a mentira ou revelar a mentira. Isso seria ótimo para efeitos de segurança pública, para efeitos de defesa, nos interrogatórios de prisioneiro, e tem muitos usos, isso não se verifica. Então, essa forma de se apropriar, de ampliar as conclusões, às vezes, de um estudo, todo estudo tem uma limitação, tem uma abrangência. A pessoa, então, que não está ligada àquele estudo, ela tem abrangência. Teve um escândalo do Power Posers. Muitas vezes o próprio pesquisador, ele dá um jeitinho para o estudo dele, porque você vende livro, você faz palestra, tudo isso enriquece a pessoa. Então nós damos a volta e caímos de novo na ganância. Tá? Então eu queria terminar esse vídeo, são análises sobre o meio acadêmico, essa apropriação do comportamento, e nós vamos falar amanhã sobre questões mais amplas, né? Acerca, por exemplo, de possíveis violações de direitos humanos e etc. Muito obrigado por nos assistir. Dê uma olhada aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar uma série de links interessantes para você. Um abraço.